Então hoje é uma grande alegria, nós da Missão do Louvor, Juan, Dani, estamos aqui com o Padre Gil Sobreiro, fundador da Fraternidade Caminho do Brasil. Vamos fazer uma entrevista, conhecer um pouco da história do Padre, a sua consagração, o seu sacerdócio. Primeiramente, Padre, seja bem-vindo, é uma grande alegria para nós ter o senhor conosco aqui. Obrigado, a alegria também é nossa estar com o duplo louvor, né? Pensou já um louvor redobrado? É isso aí. Então, para nós, antes de começar essa entrevista, vamos ver assim, como que é a história do Senhor, como começou tudo a história do Senhor, o sacerdócio do Senhor, esse lindo chamado, né? E, obviamente, também a congregação, a fraternidade, um pouco da história do Senhor. Vou começar com um fato muito engraçado. Eu sempre conto isso para o jovem, para a gurizada, né? Era um sábado, e todo sábado era sagrado, a família toda se reunia para ir para a missa. Meu pai, minha mãe, 3 irmãos e uma irmã. Naquele sábado, eu não sei por quantas dáguas, eu disse, eu não vou para a missa hoje. E minha mãe, nem pensava, o filho nem para a missa, né? Não, você vai para a missa. Eu era adolescente, criança, quase adolescente. Não, não vou para a missa, não vou. E aí começou uma discussão. E eu respondi alto para ela, ela disse para o meu pai, João, o Gilson chamou um palavrão comigo. E ele não quer ir para a missa. E aí eu começo a reclamar para minha mãe, falar alto, e minha mãe disse, meu pai disse, respeita a tua mãe, guri. E eu estava muito bronqueado. E eu sei que quando eu olho para ver meu pai tirando, já estava tudo pronto, tirando a cinta, assim, da calça. Eu vejo meu pai vindo atrás de mim, eu corro, meu pai. Nunca vi meu pai correr tanto, viu, naquele dia. Meu pai ele ia ganhar a Olimpíada se ele fosse corredor. Não teve jeito, ele me pegou. Aí me deu uma surra tão grande, mas deu uma surra daquelas assim, que eu fui para a igreja, mas todo ardido. Então eu digo que eu sou pai, eu quero essa surra. Uma santa surra. E eu sempre conto isso, comento esse fato, e quando eu estou na minha casa, que a gente começa a conversar, e quando chega nesse assunto, meu pai ri muito, né? Meu pai ri muito, eu disse, só tem que guardar aquele seu cinturão, porque é uma relíquia. Se não fosse ele, o senhor não teria um filho padre. Mas isso é um tiste, né? Eu sou padre por causa de um testemunho. Por isso que eu acredito muito na força de um testemunho. Na força do testemunho de um jovem, sobretudo. Eu lembro que na minha cidade, uma cidade pequena, apareceu um jovem. E muito curioso, né? Porque as pessoas se aproximavam muito dele. Eu disse, mas o que esse jovem tem? Todo mundo é atraído por ele, as pessoas gostam de estar perto dele. Eu passava em frente da igreja, via a juventude toda em torno daquele jovem, conversando. Um dia eu estava na igreja, à tarde, e eu vi aquele jovem, disse, tá aí, né? O cara lá que todo mundo gosta. Vou me aproximar, quero saber o que ele tem. E quando eu comecei a conversar com ele, ele disse que ele era seminarista, que estava estudando para ser padre. Aquilo me impactou muito. Foi muito forte para mim aquilo. Eu disse, meu pai, o segredo. Ele atrai todo mundo, porque ele é de Deus. Eu não sei assim, eu também quero isso para a minha vida. Tinha meus 15 anos. Eu percebi isso, esse sonho. Então, Deus me chamou através de um testemunho. E toda a minha história depois, as minhas conversões, e mesmo depois de padre, foi sempre a força de um testemunho que me aproximou de Deus. Que lindo, Pai. E o jovem não sabe. Se o jovem soubesse da força de um testemunho de um jovem convertido, eu costumo sempre dizer, no palco da vida, nós temos que dar show. E o show que o mundo precisa ver, o espetáculo que o mundo precisa ver, é a nossa conversão. Vamos dar essa conversão para o mundo, que eu sei que a gente vai arrastar muita gente. Vamos ter não aplausos, mas nós vamos ter vida também, que vamos decidir por Deus. É um escândalo, né, Pai? Escândalo. A conversão tem que chocar. Tem que chocar mesmo, né? Muitos jovens, muitos filhos e filhas minhas que
que fazem a opção para viver com a gente na fraternidade, eles encontram uma barreira enorme diante dos seus pais. Não querem, não querem, não querem. E muitos pais dizem, se você for para você ir para um seminário, tudo bem que eu deixo, para ir para um convento eu deixo. E a gente fica se perguntando, por que deixa? Porque quem sabe lá no seminário, todo mundo muito bonitinho, sapato engraxado, no convento bonitinho com as irmãs. Mas é só bonito, não convence mais. E o jovem, ele é arrastado por algo que converte, por algo que choca. Então nós temos que sinalizar com o nosso testemunho.